Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vini del Mundo. Nós estamos na cidade de Monte Belo do Sul, estamos visitando a vinícola Marques Pereira. Venham comigo! Bom dia, Vini. Tudo bem? Seja bem-vindo à Casa Marques Pereira. Muito bem, pessoal. Estamos aqui dentro da boutique da vinícola Marques Pereira e o Felipe vai explicar para nós um pouquinho sobre a história da vinícola. Felipe, fala sobre teu gosto sobre a arte. Estou vendo que é um ambiente muito pitoresco, decoração maravilhosa. Explica para nós onde surgiu a paixão pelo vinho, a paixão pela arte, a história da vinícola em si. Certo. Bom, a Casa Marques Pereira, na verdade, ela surgiu foi de uma vontade minha que eu tive de trabalhar dentro do agronegócio, né? Eu, desde pequeno, tive sempre muita atração pela vida do campo. Na minha juventude, eu competi em rodeio, trabalhei dentro de fazendas, de criação de gado. Então, eu desenvolvi um gosto por essa vida rural, né? E lá por volta dos meus 20 anos, eu tinha um dinheiro e tive uma vontade de empreender dentro do agronegócio. E dentro de diversas opções que eu sondei na época, né, poucas eu tinha condições de bancar ou tinha um risco muito grande em trabalhar, eu acabei conhecendo a área da uva, né? Na época eu vinha na cidade porque eu tinha aqui uma namorada, que depois veio a ser minha mulher e depois minha futura ex-mulher, né? Mas foi como eu acabei conhecendo a cidade de Bento Gonçalves, a região do Vale dos Vinhedos, né? E na época eu acabei conhecendo o meu enólogo, que ele me apresentou um pouco sobre o ciclo da uva e tudo mais, e disse que era uma atividade que ela não era tão um bicho de 7 cabeças, né, se tivesse uma assessoria certa. Então, na época eu arrendei umas propriedades, fiz uma parceria com o antigo proprietário, né? E nós começamos a produzir uma uva com um padrão de qualidade um pouco mais alto para atender a demanda de 2 vinícolas na época que estavam começando e precisavam desenvolver um parceiro para fornecer essas uvas, né? Então, foi uma parceria que funcionou muito bem, né? E lá no ano 2015, então, o antigo proprietário, ele disse que não queria mais trabalhar com a produção de uvas, ele já tinha uma certa idade e me fez a proposta de me vender as propriedades. Então eu adquiri essas propriedades e a partir daí realmente eu decidi trabalhar com a parte do vinho, né? Que até então essa parte era mais como um hobby que era feito, produzia algumas garrafas todo ano, né? Mas sem um objetivo comercial de início, né? Então, a partir de 2015 eu comecei a desenvolver a marca, organizar esses vinhos que eu já tinha produzido, produzir alguns vinhos mais para compor a linha e no final de 2016 a Casa Marques Pereira chegou ao mercado, né? O meu gosto por vinho já começou desde cedo, né? Nos meus 16 anos de idade eu conheci o vinho do Porto, eu me apaixonei pelo vinho do Porto, né? Depois, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei de presente uma La Russe do vinho. E eu peguei a enciclopédia e isso. Em vez de usar só para consulta, eu li do início ao fim. Eu li toda a enciclopédia e eu fiquei realmente fascinado pelo mundo do vinho. Então, isso foi o que despertou minha paixão realmente. E tanto que quando eu busquei realmente fazer esse empreendimento na área de agronegócio, eu nem pensava em trabalhar com o vinho, né? Essa paixão começou depois que eu decidi trabalhar com a uva e quando eu vi a primeira parreira lá, já me deu essa vontade de produzir um vinho meu também, mas até então sem nenhum objetivo comercial, realmente para fazer algo para mim, queria tirar o melhor que eu poderia fazer ali com o que eu tinha. Legal. E você falava que sua família é de origem portuguesa, por isso talvez o nome Marques Pereira? Sim, o nome Marques Pereira é o sobrenome da família, né? Minha família tem uma descendência portuguesa, claro, não é uma descendência tão breve, né, como aqui da colonização italiana. São famílias que estão aqui no Brasil há mais tempo, né, principalmente descendência portuguesa e açoriana, né?
E foi isso que formou o nome da vinícola, a Marques Pereira. E nós trazemos também para comunicação visual e próprios nomes da vinícola, nós trazemos muito essa identidade luso-brasileira. A própria propriedade onde são produzidas as uvas, né, ela foi batizada de Quinta da Aurada. Acontece que tem uma estrada que corta por dentro o vinhedo e tem um capitel, né? Aqui se chama muito de capitel, são as capelas. No português de Portugal se chama muito de ermida ou orada, né? Então daí veio o nome da propriedade, Quinta da Aurada. E o que a gente está provando aqui? Fala para nós sobre esse. Bom, então aqui nós estamos tomando o vinho As Torres. Tá? O vinho As Torres ele é um chardonnay fermentado com uma levedura nativa. Tá? O nome dele é em homenagem às torres da igreja, que é o cartão postal da cidade, né? E veio porque é o nosso primeiro vinho que foi produzido dentro das regras da IP. Fala para nós um pouquinho sobre a IP de Montebello. A IP Montebello, ela hoje trabalha com as uvas Chardonnay, Riesling Itálico, Pinot Noir, Merlot e Cabernet Franc. Essas são as uvas que são hoje permitidas dentro da IP. Os vinhos, para serem produzidos com as regras da IP, primeiro tem que ser produzidos com essas uvas. Essas uvas precisam vir da área delimitada dentro da cidade da IP Montebello e precisam que todo o processo produtivo delas seja executado dentro da cidade. Tá? Essas são as primeiras condições. Feito isso, o vinho é mandado para uma análise junto à Embrapa, que vai avaliar se ele atende ao nível de exigência organolética do vinho, né? E atendendo, estando dentro do padrão, ele recebe então o direito a usar a denominação IP Montebello e um selo também da IP. Tá? Esse vinho tem um detalhe diferente, né? Sim. Feito com leveduras nativas aqui mesmo de Montebello. Montebello do Sul. Bom, dentro das IPs brasileiras de vinho, a IP Montebello ela é a primeira hoje que possui uma levedura própria, né? Esse trabalho foi feito pela Embrapa, num estudo das leveduras existentes dentro dos vinhedos da cidade. Então, foram isoladas diversas leveduras, feitos testes, né? E uma delas se mostrou muito interessante para a produção de vinhos. Então, essa levedura ela foi isolada e reproduzida, né? Então, ela é uma levedura que ela tem a característica de aportar para o vinho notas de pão torrado e favo de mel, uma característica bem própria dessa levedura. E sabendo que a levedura ela é responsável por cerca de 70% dos aromas do vinho, isso confere bastante singularidade para o vinho produzido com ela, né? Outra característica em nível industrial, por exemplo, ela é uma levedura que ela tem um processo de fermentação breve, né, e que não eleva muito a temperatura do mosto durante a fermentação. Isso é importante. Né? Muito importante. Porque se imaginar numa vinícola que trabalha com uma produção de uma escala maior, isso reflete muito em eficiência energética, né? Vai ter um menor gasto com a estabilização da temperatura do tanque. Isso é bem interessante. E então quer dizer que outro chardonnay, quer dizer que um chardonnay foi elaborado com a outra levedura comparado com essa daí, resultados diferentes. Sim, vão ter resultados diferentes. O perfil de aroma, né, até mesmo por ela não elevar muito a temperatura durante a fermentação, tem a tendência a desenvolver um pouco mais de aromas florais dentro do vinho, né? Isso reflete numa condição não necessariamente da levedura, mas na forma como ela trabalha. E em termos de notas aromáticas da levedura mesmo, nós temos, como eu falei, o pão torrado e o favo de mel, né, que é uma característica bem própria dessa levedura. Uma outra curiosidade, né, é que essa denominação levedura nativa, ela não é uma denominação comercial que já existe, né? A Probello, né, que é a associação aqui dos produtores, quando nós decidimos promover um pouco mais o uso dessa levedura, nós tínhamos a necessidade de batizá-la, né? E até porque o nome dela mesmo, dado pela Embrapa, é um nome técnico, né? São diversas letras, números e tudo mais, né? E não faria nem sentido ter no rótulo ali esse nome.
Então nós optamos pelo termo levedura nativa, que é uma levedura realmente que veio dos vinhedos daqui, mas não é como no caso dos vinhos de vinificação espontânea, né? Que é a levedura selvagem, que ela se manifesta ao acaso ali, que vai ter mais condições naquele jeito. Isso, é uma levedura controlada, é um vinho de vinificação tradicional, porém a levedura utilizada não é uma levedura comercial, uma levedura dos próprios vinhedos aqui da cidade. Pessoal, o Felipe agora vai apresentar alguns rótulos da vinícola pra gente. Nos mostra aí, Felipe, o que é que você selecionou de especial para serem apresentados? Bom, então eu trouxe uma pequena mostragem da nossa linha. Nossa linha é um pouco maior aqui dos vinhos, né? Mas para basicamente apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Nós temos o nosso vinho Vintage Blush, que é o nosso vinho rosé, e ele é um corte das uvas Gamay e Malbec, né? É até um corte um pouco peculiar, não é muito visto aqui, né? Mas foi justamente da dificuldade de se ter uma complexidade aromática num vinho rosé. Nós combinamos a uva Gamay, que traz toda uma gama de notas de frutas vermelhas, junto com a Malbec, que tem uma característica de trazer certos aromas florais e um toque também de fruta negra, né? Então com isso a gente consegue dar uma certa complexidade para o vinho rosé. Na nossa linha, que seria uma linha de entrada, nós temos o Cabernet Franc, que é a linha reserva. Aqui é uma linha que são vinhos para serem tomados mais assim, sem compromisso necessariamente de estar comendo alguma coisa junto, um vinho mais para o dia a dia. Aqui nós temos uma pegada com um tanino mais polido, mais leve, e trazemos mais o lado da fruta, um vinho que geralmente ele vai ter uma nota bem mais frutada, bem mais abundante assim em boca, tá? São vinhos que têm passagem por barrica de madeira, é bem característico da nossa linha. Nós usamos muito o amadurecimento em barricas de carvalho. Aqui a linha reserva é utilizado as barricas de segundo uso, né? O Cabernet Franc está em alta, né? Está muito em alta, é uma uva muito adaptada ao terroir aqui do Rio Grande do Sul, aqui da Serra Gaúcha, né? Já chegou a ser a uva mais plantada aqui da Serra Gaúcha, chegou a ser cerca de 70% dos vinhedos da Serra Gaúcha já foram de Cabernet Franc. Depois, no final da década de 80 e 90, ela caiu um pouco no esquecimento e a partir do ano 2000, aos poucos, ela foi sendo resgatada, né? Hoje está muito em alta e realmente é uma uva muito procurada aqui no mercado. Depois nós temos aqui dentro da linha Gran Reserva, nós temos uma casta de origem portuguesa que é o Alvarinho, tá? Essa aqui foi a nossa primeira safra comercial dele, safra 2021. É uma cepa aí que também está muito em evidência hoje, está tendo bastante procura pelo público e é uma uva que tem mostrado assim vinhos fantásticos aqui, tanto na Serra Gaúcha como na Campanha e em outros terroirs aqui do Rio Grande do Sul, né? Então ela veio aqui bem na proposta um pouco da comunicação da vinícola e também pela questão de ser uma uva muito bem adaptada e muito boa de trabalhar, né? Ela tem uma característica aí de dar um grau alcoólico um pouco mais alto, bastante acidez, né? E traz aromas mais puxado para o caramelo, um pouco diferente já do Chardonnay, né? Uma uva um pouco mais aromática. Ainda aqui dentro da linha Gran Reserva, nós temos um vinho que é muito famoso aqui da vinícola, muito procurado, que é o Pinot Noir, né? Quando nós lançamos esse Pinot Noir, a primeira safra dele foi em 2018, nós buscamos fugir um pouco do perfil de Pinot Noir produzido aqui no Brasil, que geralmente é um vinho sem passagem em barrica de carvalho e um vinho com um pouco menos de extração, um vinho um pouco mais leve, né? Então, esse vinho já veio com um pouco mais de extração, ele tem a cor um pouco mais profunda do que é o habitual para um Pinot Noir. E também nós temos uma passagem em barricas de carvalho de primeiro uso, né? Então isso faz um vinho que ele é um pouco mais potente em boca, até o próprio perfil aromático dele não fica tanto só na fruta vermelha, mas como ele puxa um pouco também de fruta negra. E lembrando até às vezes como um pouco se fosse um Merlot um pouco mais leve, né? Então um perfil um pouco distinto assim de Pinot Noir que a gente geralmente vê no mercado. Mais complexo. Mais complexo. Ainda aqui nós temos os Segredos da Adega Corte, tá? Que é um vinho também muito procurado na nossa linha. Ele é um corte de Taná, Merlot e Cabernet Sauvignon,
tem um amadurecimento de 24 meses em barricas de carvalho. E aqui nessa linha Gran Reserva são vinhos que têm uma estrutura mais robusta e já focam num potencial de guarda maior, né? Por exemplo, esse vinho aqui, a gente estima um potencial de guarda de 15 a 20 anos, né? Então são vinhos bem estruturados, já são vinhos aqui mais gastronômicos, que já é melhor de degustar ele junto com um bom prato de comida, né? Então já é uma outra proposta quando chega nessa linha. E aqui nós estamos na linha Premium, certo? A linha Premium esse ano ela cresceu, nós recebemos o Quinta Daurada Nebbiolo. Essa linha Premium então ela recebe o nome do vinhedo, que é a Quinta Daurada. O Nebbiolo foi nossa primeira safra 2022, que foi uma safra excelente. Nós pudemos amadurecer a uva até o ponto que nós queríamos. Ele ficou um vinho classificado como vinho nobre, com 14,5 de álcool. O Nebbiolo é uma cepa que geralmente ela não tem uma grande intensidade de cor e os aromas elas são mais sutis. Nessa safra a gente conseguiu amadurecer tão bem o vinho que ele ficou com uma cor um pouco mais profunda e ele tem uma nota de ameixa dominante nesse vinho, que é uma nota bem difícil assim, de se perceber em Nebbiolo, né? É bem interessante mesmo esse vinho. Provando ele então, pode-se dizer que não lembraria de cara o Nebbiolo. Depois que ele iria se demonstrar mais como Nebbiolo. Exatamente, até porque dentro da proposta da vinícola ele é um vinho que chegou bem jovem no mercado, né? Normalmente, um vinho desse perfil nós vamos colocar ele no mercado com no mínimo 3 anos, né? E depois o Quinta Daurada Corte, nós estamos na 5ª edição dele. Ele é o segundo vinho mais vendido da vinícola, tá? Nossa linha Premium. Ele é um corte que ele varia safra a safra, ele é feito com os melhores cuvês do ano do vinhedo e ele recebe, claro, uma porcentagem importante de taná, que é a estrutura dele. Embora o corte mude safra após safra, nós também não queremos que mude radicalmente, que ele siga ao perfil do vinho, né? Então, por isso ele tem o taná aqui, com um grande percentual na composição, que confere a ele uma estrutura robusta e também faz a estrutura que nós necessitamos para o objetivo dele. Ele é um vinho que nós tentamos levar ao máximo aqui o potencial de guarda. Hoje eles têm um potencial estimado entre 25 e 30 anos. Ele é um vinho que demora 5 anos para ser produzido, né? Então ele passa 36 meses em barricas de carvalho. Depois de feito o corte, ele ainda passa por 24 meses de afinamento desse corte para então ir para o mercado. E com isso a gente quer que ele seja um vinho de alto potencial de guarda, mas que ele não seja aquele vinho que, enquanto jovem, seja impalatável, tenha um tanino aí muito robusto, muito agressivo, e também não queremos que seja um vinho que tenha uma baixa complexidade aromática também, enquanto jovem, né? Então ele já entrega um vinho com bastante complexidade aromática, com notas de amadurecimento e com um tanino agradável, né? Legal. E é uma produção bem pequena de vocês. É uma produção bem pequena. Qual é o tamanho dela? Hoje nós estamos mais ou menos produzindo em torno de 40 a 50 mil garrafas por ano, né? Nós temos condições de produzir com a nossa própria produção aí até mais ou menos 70 mil garrafas, né? Então, de acordo com o mercado, de acordo com o ano, nós vamos alterando essa produção. Mas hoje gira em torno de 40 a 50 mil garrafas. Legal. E aqui onde nós estamos agora, o que é? O que tem experiências aqui? Quem entra nesse espaço, o que pode... Bom, aqui nós estamos então no centro da cidade de Montebello, que é a loja da vinícola, né? Aqui nós, além de vendermos a experiência, né, da degustação dos vinhos, nós temos uma experiência de harmonização com uma tábua de queijos. Nós temos uma outra experiência de harmonização que é junto com vol au vent, que são um tipo de salgado francês, de massa folhada com recheio cremoso. E nessa opção nós temos 5 sabores que são harmonizados com 5 vinhos da vinícola, né? Fazendo uma experiência enogastronômica. Legal. E junto a isso também nós temos eventos, né, principalmente para confrarias ou pequenos jantares, até aniversários, assim, com um número menor de gente, que nós temos um espaço menor aqui. E nesses eventos aí nós cozinhamos, de acordo com a preferência que os convidados têm nos vinhos, nós montamos um cardápio sugerido, uma cozinha bem autoral,
levamos muito assim, o uso de ingredientes locais, ingredientes sazonais. E essa cozinha sou eu que cozinho e junto faço a apresentação também dos vinhos. Tem vários artigos de decoração que me chamaram a atenção, artigos um pouco mais de antiguidade. De onde vem esse gosto aí? Qual que é a correlação com isso? Eu comecei a trabalhar com meus 11 anos de idade, comecei a trabalhar com moedas de coleção, né, na área de numismática. Até meus 16 anos de idade eu trabalhei basicamente com isso. A partir dos meus 14 anos de idade eu fiz curso de restauração de documentos e obras de arte e comecei a trabalhar também com antiguidades. Então isso me fez ter um gosto assim por essa área. E esse sino aí, interrompendo a entrevista, fala disso daí para nós, o que acontece? Bom, como nós estamos aqui no centro da cidade, bem ao lado da igreja matriz, que é o cartão postal da cidade de Montebello do Sul, e os sinos aqui ele tem uma tradição de bater a cada 15 minutos, seguindo a tradição da cidade de Pádua, da Itália, que é onde foram fundidos esses sinos, né? Que legal. Então por isso que a cada 15 minutos nós temos aí as batidas ao fundo. Então esse trabalho com obras de arte, antiguidades e tudo mais fez ter esse gosto. Então boa parte da decoração aqui são de objetos que eu adquiri durante a minha vida e também minha coleção particular e de viagens e tudo mais, né? Legal. Então aqui dentro está a sua vida, pode-se dizer. Não está tudo aqui, mas né, algumas coisas eu vou trazendo e combinando aqui com o ambiente, né?
E aqui nós tentamos trazer uma proposta lembrando um pouco até aqueles antigos armazéns com o pé direito mais alto, né, os armários até o teto, assim. E trouxemos uma arquitetura mais integrada, né, de forma a preservar a arquitetura original da casa, que é uma casa com uma construção do final da década de 40 e início da década de 50. E Felipe, faz um convite para o pessoal vir até aqui, explica como é que chega, onde é que está localizado, qual que é o contato. Claro. Bom, a Casa Marques Pereira está bem ao centro aqui de Montebello, na frente da Praça Central, ao lado da Igreja Matriz, a Rua Sagrada Família, número 219. Nós abrimos de segunda a segunda. Durante a semana nós abrimos às 10 da manhã e fechamos às 5 da tarde. Nos finais de semana, aos sábados, abrimos às 11 e fechamos às 6 da tarde. Nos domingos, às 10 às 5 da tarde. Então, nosso contato, nossas redes sociais, Instagram Casa Marques Pereira. Caso necessitem mais informações, podem entrar em contato tanto ligando como pelo nosso WhatsApp no número 54 99 268 2267. Ok. Felipe, mais uma vez, obrigado. Obrigado, saúde. Valeu.